Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Já ouviu aquela história de que Jesus era um socialista, talvez um comunista? Ah, é o cara que não tá muito afim de lidar com o rico, é o cara que quer que você venda tudo e dê para os pobres, de fato Jesus fala isso. A gente pode falar disso num outro vídeo, porque hoje eu vou falar de um outro papo, o papo de que a sociedade alternativa é a Igreja de Jesus. E essa igreja, no comecinho, lá em Atos, era comunista, socialista ou alguma coisa que reflita esse tipo de ideal. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Passagens Perigosas. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, tudo isso é muito bem-vindo. Nós temos vídeos aqui de Bíblia, de teologia todos os dias, sempre com um vídeo devocional, mas também com outros vídeos como esse aqui que você está vendo, fazendo parte de uma série de passagens que são muitas vezes mal utilizadas e provocando grandes danos na vida da igreja, na vida do cristão, ou até mesmo na vida das pessoas que têm algum relacionamento com o cristianismo, mas nem fé possuem, certo? A gente tem outros vídeos aqui na série, a maioria deles agrada o pessoal da esquerda e o pessoal mais conservador às vezes pode ficar um pouco ofendido, pelo menos os primeiros dessa série tem um pouco dessa tônica. Hoje eu estou aqui sim para desagradar você, meu caro seguidor, inscrito, esquerdista. Muito bem. Se você não sabe de qual passagem eu estou falando, é claro que eu estou falando. É claro que eu estou falando da passagem de Atos 2, 42 até 47. Depois, Atos 4 repete mais ou menos a mesma tônica. A gente vai se concentrar na passagem de Atos 2, 42 a 47, que eu leio na Nova Versão Internacional, poderia ser outra tradução bíblica. É simplesmente a que repousa diante de mim, portanto é a que eu vou ler. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, falando da igreja, né? Da igreja no começo ali em Jerusalém, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, e esse é o grande ponto, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E aí tem gente que olha para essa passagem e vê eles tendo tudo em comum e vendendo seus próprios bens e distribuindo a cada um conforme a sua necessidade, e eles falam assim, tá vendo só? Isso aqui é muito parecido, ou igual, ou é um indício de que o Novo Testamento é de esquerda, ou que o Novo Testamento é socialista, ou que essas pessoas viviam de maneira mais ou menos similar aos quilombolas, quem está aí numa comunidade alternativa com tudo em comum, uma comunidade messiânica tal qual, quem sabe, a de Antônio Conselheiro em Canudos. Bom, temos algumas considerações a serem feitas, tá? Em primeiro lugar, eu vou fazer um pouquinho de uma coisa que às vezes é chamado de falácia, e eu já estou dizendo de antemão que às vezes é falacioso usar esse tipo de argumento, mas nesse contexto aqui eu acho que faz sentido falar, certo? Que é o e aquele outro negócio. O pessoal chama isso aí de whataboutism, que assim, what about something? E aquele outro treco? Né? Você diz que você é isso aí, mas e aquele outro treco? Geralmente isso aí é falacioso. Nesse caso aqui, eu acho que não é, que é o seguinte. A turma que geralmente aponta para esse tipo de passagem, para denotar uma igreja que é muito simpática, aquilo que a esquerda
ela diz, né? E veja, eu não estou falando de política partidária aqui, tá? Eu estou falando de ideologia. Isso não tem nada a ver com eleições, quem você vai votar. Isso tudo, em ano de eleição eu nem falo, então consciência livre para adotar a política que você quiser pensar. O meu foco aqui é o texto bíblico e como ele dialoga com essas ideias, tá? A conclusão desse vídeo aqui não vai em nenhuma direção para você assumir uma posição política ou outra. Está simplesmente tratando desse texto aqui. E geralmente a galera que tem essa propensão a ter uma leitura muito excessivamente comunitária dessa passagem, comunitária a ponto de você tem que vender os seus bens para fazer parte da comunidade, isso daqui denota um determinado tipo de agenda que é similar às agendas de esquerda ou igual às agendas de esquerda. Muitas vezes é a própria galera que não gosta muito de um cristianismo muito ortodoxo, muito doutrinário, muito sistematizado. Geralmente é a mesma galera, nem sempre é. Se você faz parte dessa galera, eu quero dizer que é o seguinte: você não pode abraçar o lado comunitário dessa passagem e não abraçar as outras coisas que essa passagem traz. Como, por exemplo, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino, melhor dizendo, dos apóstolos. É uma dedicação. Olha só, não é que eles faziam isso. É uma dedicação, é algo que pressupõe esforço e pressupõe rotina e pressupõe constância, enfim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, se você é desses caras que odeia a doutrina, que odeia a ortodoxia, que odeia o jeito de pensar que o cristianismo tinha uma fé específica com um conteúdo verbal logo no começo, pô, cara, Lucas aqui, ao fazer a descrição dessa comunidade, a dedicação deles era ao ensino dos apóstolos, certo? E outras coisas também. Essa galera, às vezes, que tem esse discurso meio de esquerda e tal, também, por vezes, faz o seguinte: pega essa parte comunitária aí, mas esquece da comunhão na igreja. Então tem uma galera grande aí que é desigrejada, né? Então como que você pode ser comunitário, mas a comunidade que tá perto de você, que você deveria abraçar, você... Não, esses caras aí não dá, porque esse maluco é bolsominion, o outro é não sei o quê. Então, a igreja somos nós, sou eu, sou você, digitalmente, na minha casa, na sua casa. Pois é, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então, não tem muito como você ser um desigrejado e dizer que isso daqui é um ideal. Certo? Que essa igreja idealizada aqui, o importante é que ela é próxima da esquerda, mas se a parte da comunhão com quem é diferente de mim, com quem pensa diferente, com quem é inconveniente, quem votou no que não devia ter votado, não, essa parte eu não quero. Não tem essa. Você vai se dedicar à comunhão, inclusive você vai se dedicar ao partir do pão. E esse lance do partir do pão é diferente. Estava conversando com meu amigo Iago Martins esses dias sobre isso, né? A igreja às vezes quer se ocupar demais, e principalmente esses setores querem se ocupar demais do doar o pão e pouco do partir do pão. Doar o pão é importante, você tem a redenção no seu aspecto econômico, você tem ali uma restauração da pessoa em necessidade física e de fome. Mas é assim, você dá. Agora, o partir do pão, que pressupõe sentar do lado, ter uma caminhada, andar junto, ter um discipulado, aí geralmente não é o que a gente vê nesses grupos. Geralmente não é isso que a gente vê nesses grupos. Então,
A gente precisa dar o pão, claro. Você não vai deixar a pessoa morrer de fome. Mas a gente precisa se dedicar ao partir do pão. E partir do pão é com o pobre indesejável, é com o doente indesejável e é também com o rico e é também com o snob e é também com a pessoa que pensa diferente de você na política. É partir do pão, junto. Partir do pão, a gente parte do pão e come junto. Então tem que ter isso, tá? Às vezes esses grupos também têm um outro lance, e isso me recorda um episódio passado de uma oração que eu redigi e publiquei nas minhas redes sociais. Eu era solteiro ainda, então isso faz mais de 10 anos. E era uma oração que eu expunha a maneira como eu pedia a Deus que me abençoasse caso eu viesse a ter uma namorada e uma esposa. Ele atendeu, viu? Os pedidos. Ele foi misericordioso, gracioso, atendeu aquilo que eu pedi. E aí, cara, tem uma igreja específica de um grande pastor, defensor desse tipo de ideia, de que a igreja de Atos era uma igreja comunitária muito parecida com os ideais de esquerda e tudo mais. Uma igreja específica, que vários membros dessa igreja, a minha oração deu uma viralizada, vários membros dessa igreja vieram me atacar, porque eles não acreditam em oração. Certo? Pô, cara, essa turma aqui estava se... Então você não pode abraçar o senso comunitário de vender todas as coisas e dar para os pobres e tal, e não abraçar a crença na oração e no poder. Porque também, muitas vezes, essa galera que flerta mais com a esquerda é também uma galera que flerta mais com um determinado tipo de teologia, às vezes existencialista, às vezes remontando a um passado mais distante do próprio liberalismo, uma reminiscência liberal, de algo que na academia a gente já não vê mais, mas em alguns certos ambientes muito específicos de igreja, onde essas ideias de esquerda têm maior penetração, você vê aí algum tipo de influência desse tipo de escola de pensamento, no qual milagre, maravilhas e sinais, um negócio meio fora de moda. Isso aí era uma linguagem da Bíblia. Isso a gente vai dar uma interpretação existencialista para isso, mas não é bem isso. Então, o cara quer abraçar o lado comunitário da igreja, mas não quer abraçar que eles se dedicavam às orações e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, como que se abraça uma coisa e não abraça todas as outras? É muito esquisito que alguns movimentos, eu não estou falando da esquerda inteira, e eu nem estou dizendo que todos os caras que leem essa passagem façam parte de movimentos organizados de esquerda. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é muito curioso que você veja nos mesmos círculos que abraçam uma ideia esquerdista desse texto, e tem esse texto como uma base para dizer que a grande igreja imaginada por Lucas ou relatada por Lucas é aquela igreja que muito se parece com o socialismo, e eles usam esse texto para se basear. Todo o resto do que esse texto diz, esses caras riscam e jogam fora. É muito curioso. Esses dois pesos e duas medidas aqui que aparecem. E aí você vai me dizer, tá, Vitor, mas ainda assim diz aqui que eles tinham tudo em comum, então era comunitária a coisa, e que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Veja só, alguns estudiosos, e o Craig Keener no seu comentário de Atos, comentário técnico de Atos, ele lista alguns desses estudiosos, eles estimam que em Jerusalém ali, naquele período, você tinha uma população muito grande, em torno de 15% de toda a população, que
era composta por pessoas que são economicamente frágeis ou economicamente dispensáveis ou marginais. Entre órfãos, viúvas e pedintes, você encontra aí 15% de uma população total de aproximadamente 80, 90 mil pessoas em Jerusalém no primeiro século. É a estimativa que o Craig Keener aqui faz. Ora, no momento em que você tem conversões em níveis absurdos, como acontecem aqui nesse início de Atos, 13 mil pessoas, 5 mil pessoas, é evidente que você vai ter uma taxa bastante razoável de, sei lá, você tem 5 mil, 15% de 5 mil, se a minha conta não estiver errada, é 750. Você tem 750 pessoas que são uma condição de extrema fragilidade do ponto de vista econômico, financeiro. São pessoas dispensáveis, né, que precisam de sustento, entre órfãos, viúvas e pedintes. Ora, para você dar conta de 750 pessoas, você vai ter que vender coisa mesmo para conseguir auxiliar essas pessoas. É a isso que se refere essa passagem. Você tem uma quantidade de pessoas muito grande que precisa de ajuda e que, portanto, para você dar conta dessa demanda, algumas pessoas sim vão dizer, não, eu vendo bens e propriedades para ajudar essas pessoas. E o reflexo disso é que essa igreja crescia na simpatia do povo. Agora, não significa uma vivência comunitária na qual não exista propriedade privada e na qual todo mundo tenha o mesmo patamar financeiro e instantaneamente ali todo mundo se torne razoavelmente equânime em termos de condição social e financeira. E a gente vê que não é o caso quando o trabalho assistencial continua e gera a demanda pela criação dos diáconos por causa da disputa de viúvas por assistência, viúvas de fala helenística, de fala helenizada e viúvas de fala judaica, né, de fala aramaica em Jerusalém, que você tem aquela disputa ali. Você percebe que a propriedade privada ainda existe, especificamente no episódio de Ananias e Safira. Você percebe que a propriedade privada ainda existe porque as pessoas ainda têm as suas próprias casas e se reúnem nessas suas próprias casas. Então não é a ideia, você vê aqui uma espécie de hipérbole para que se entenda o tamanho da caridade da igreja nesse período, mas não que isso seja um sistema. E nesse sentido difere muito daquilo que você vê, por exemplo, porque você tem sistemas, pelo menos narrados literariamente, a gente não sabe se isso aconteceu de fato, tá? Mas você tem sistemas nos quais pessoas vivem com tudo em comum absolutamente no primeiro século, narrados em Filo de Alexandria e em Flávio Joséfo, quando eles se referem aos essênios. Qual que é a grande diferença desses essênios, que possivelmente foi a comunidade de Qumran, que a gente chama hoje? Existe um debate a esse respeito. Um abraço ao professor Fernando Mattioli, que estuda isso lá na Federal do Paraíba e que graciosamente, por vezes, concede a sua sabedoria nesse aspecto, nos lembrando que historiadores e arqueólogos muitas vezes divergem entre si a respeito disso, sendo que arqueólogos duvidam mais da existência de uma comunidade de Qumran, enquanto historiadores acreditam mais nessa viabilidade de uma comunidade alternativa que tenha existido ali. Qual que é a diferença entre essas comunidades e a comunidade cristã? É que a comunidade de Qumran, ou os essênios, ou se são o mesmo grupo, faziam isso de modo obrigatório. Para você fazer parte da comunidade, você tinha sim que vender os seus bens. Não é o caso do que acontece aqui nesse texto e do que acontece ao longo do livro de Atos, quando existe uma descrição de voluntariedade. Existe essa palavra? Ou eu criei um neologismo aqui? Não sei. Mas existe uma questão volitiva envolvida. Você doa porque você quer. Porque você foi impactado, porque o evangelho te impulsionou a fazer isso. Então essa é uma diferença muito grande. Porque socialismo, e aí vem a ideologia de esquerda e tudo mais, não é o ato voluntário de entrega de bens
É o Estado regulando isso. Então, você enxergar socialismo nesse tipo de passagem é extremamente perigoso. Você dá margem a pessoas utilizarem esse tipo de discurso para cooptar o cristianismo e o evangelho em prol de uma determinada ideologia que a gente deveria discutir a respeito da sua validade ou não no plano do debate político e econômico. Claro, se o texto bíblico tem algo a dizer a respeito desse tipo de ideologia, que seja dito. Mas o fato é que quando acriticamente a gente pega uma passagem e que propõe um modelo que não é um modelo socialista, e a gente usa isso como base para dizer, não, veja só, o cristianismo e o socialismo andam juntos e muito próximos, e a gente faz isso, o que a gente faz na verdade? A gente está cooptando o texto bíblico, a gente está cooptando o evangelho, a gente está cooptando a história da igreja para servir de base a uma determinada ideologia política. E isso seria ruim com qualquer ideologia política, e com o socialismo não é diferente. Então, isso aqui é uma passagem que, mal interpretado, é perigoso. Mais do que isso, você arranca da passagem a sua característica de chamamento à igreja para o exercício de uma piedade volitiva e pessoal, voluntária e generosa, para transferir essas responsabilidades para um sistema ideológico. Isso deixa de ser responsabilidade da igreja para se tornar responsabilidade de um determinado tipo de sistema ideológico. E você esvazia a responsabilidade pessoal do cristão quando você faz isso. E talvez por isso, e aí é uma hipótese minha, eu posso perfeitamente estar equivocado, e talvez por isso seja tão frequente nos ambientes em que uma espécie de socialismo cristão é desenvolvido, que a gente esvazie na prática, veja na prática, essa piedade pessoal, essa generosidade pessoal e voluntária esvaziada, na qual você ideologicamente defende, você é retórico, não estou dizendo você, né? Mas a pessoa ideologicamente defende um cuidado pelos pobres e uma sociedade mais equânime e tudo igualitário, como o socialismo prega, mas você não prega ensino dos apóstolos, que é piedade pessoal, voluntária, generosa, do próprio cristão, que ele está sendo chamado a isso, e da igreja, não prega a comunhão com o seu pai, com o seu avô, que pensa diferente de você, contanto que você seja ideologicamente consciente, você pode estragar o Natal. O texto não está te chamando para isso, está te chamando para partir o pão com essas pessoas que pensam diferente de você, que, né, enfim, ou que esvaziam o cristianismo da oração e dos sinais e das maravilhas que estão expostos aqui nesse texto. Quando eu pego um texto como esse e deposito nesse texto uma confiança para um debate ideológico, eu esvazio esse texto do chamamento à missão, à piedade pessoal e à eclesiologia e à vida da igreja. E talvez por isso a gente enxergue exatamente esse comportamento em determinados setores do cristianismo de esquerda, digamos assim. A passagem perigosa. Como as outras que a gente já tratou aqui nesse canal. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa um comentário. Discorda de mim aí, meu brother. Aqui a gente tem democracia, coisa que os regimes socialistas de fato falharam brutalmente. Então aqui a gente tem uma democracia of sorts. Um tipo de democracia, porque o debate está aberto, mas eu vou moderar o debate se você for descortês, desleal, tal, aí eu apago o teu comentário ou eu não respondo. Talvez eu deixe aí, mas não responda, porque esse canal é meu, ele pode ser um pouco seu também, mas aí você tem que se comportar,
tá? Propriedade privada, nós acreditamos nisso aqui nesse canal. Não gostou? A porta da rua é serventia da casa. Mas se gostou, deixa o seu like, compartilhe com o seu amigo vermelhinho. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui e até a próxima.